A paz do Senhor Jesus, queridos, estamos de volta. Hoje é o nosso 28º dia da nossa jornada, no nosso ciclo 2 da jornada de casais renovados. Que bom estarmos aqui, irmãos. Eu estou muito feliz, tivemos uma celebração abençoada. Olha, bênção de Deus, eu quero convidar você a assistir a mensagem do dia de hoje, tá? O tema é Quem Dizem Que Eu Sou, vai estar na minha página aqui do YouTube ou na página da igreja, porque foi a partir dessa mensagem que a devocional de hoje surgiu. Então lá vai estar muito mais completo, com muito mais elementos, né? Com mais informação. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ao ouvir, porque o tema hoje é esse mesmo: Quem Dizem Que Eu Sou. Baseado em Mateus capítulo 16, verso 13 ao 17, está escrito: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Aí fiz um resumo aí dos versos 13 ao 17, com foco aí no verso 13 e 15. Queridos, antes da gente seguir, responda aí na sua agenda 3 questões, né? A primeira: qual é a sua resposta pessoal à pergunta de Jesus? Quem você diz que eu sou? Isto é, quem é Jesus para você? Anote aí, ok? 2. Minha vida, ou no caso a sua vida, confirma o que você diz crer sobre Jesus? Isso que você acabou de escrever, ou pensar, ou refletir, a sua vida condiz com essa crença? E em terceiro, quais são as vozes que têm moldado ou formado a maneira como você tem visto Jesus, ou tem definido Jesus? É interessante porque nesse texto, Jesus leva os apóstolos, né, à região da Cesareia. E essa região era um berço cultural. Eu até disse isso na mensagem de hoje, um berço de várias culturas, templos pagãos, imagens de outros deuses. E diante desse contexto, né, Jesus pergunta aos discípulos, faz esses questionamentos a Jesus, né? Jesus leva eles ao centro do pluralismo religioso ali em sua época, né, para fazer uma pergunta simples. E não é diferente na nossa vida. Nós também hoje vivemos em um pluralismo religioso, um pluralismo de crenças, com pessoas acreditando em muitas verdades. E na realidade, nós cremos que só existe uma verdade absoluta, e essa verdade chama Jesus Cristo. E Pedro entende essa verdade. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, ele responde de forma acertada: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa declaração que Pedro faz, o próprio Jesus disse que isso não veio dos homens, não veio de uma cultura, não veio de não teve uma referência bibliográfica ali de um homem. Na realidade, a referência bibliográfica ali é do próprio Deus, do Espírito Santo. O próprio Jesus disse: olha, foi o Deus quem te deu essa resposta. O que molda a fé de muitos irmãos hoje, eu fico preocupado, mas é porque eles baseiam em opiniões de Instagram, de pessoas. Eu até comentei também na mensagem que muita gente ouve ali um discurso muito bacana, muito bonito, mas não conhece a pessoa que está trazendo esse discurso. Eu entendo que a palavra, sendo de Deus, pode vir até da boca de um jumento, como foi lá no caso de Balaão, sendo realmente Deus quem está mandando, não escolhe quem fala. Mas muitos de nós temos baseado a nossa fé a partir de opiniões populares, sabe? De religiões culturalmente aí antibíblica, né? Sem os fundamentos bíblicos para isso, experiências dos outros, até mesmo experiências pessoais, como traumas e até mesmo conquistas. Mas a gente precisa compreender que a nossa visão acerca de Jesus não pode se fundamentar nessas coisas. Ela precisa ser fundamentada na revelação íntima e transformadora da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus para nós, sabe? E esta fé verdadeira vai começar quando deixamos de repetir o que os outros falam, pensam, né, e responder conforme a sociedade, e começar a partir de uma experiência pessoal com Deus, a partir dessa revelação que encontramos nas Sagradas Escrituras. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa
confirmação, né? Não está baseada na tradição humana, mas baseada na relação dele com Deus. O próprio A.W. Tozer, ele vai dizer que o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. E aí eu pego essa frase do A.W. Tozer para conectar com um ponto crucial do nosso ciclo aqui de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Aquilo que pensamos sobre Cristo molda diretamente o nosso comportamento, nossas decisões e principalmente, queridos, como lidamos com os outros. Inclusive dentro da família, quando reduzimos a Jesus simplesmente a um símbolo, uma referência distante, nós vamos perder, irmãos, simplesmente a nossa própria identidade, né? A perder simplesmente a identidade que conecta a Cristo a nós e nós a Cristo, sabe? Nós não podemos permitir que o impacto do nosso conhecimento a Cristo se diminua. Pelo contrário, se vemos Jesus como Senhor, e nós vamos obedecê-lo. Se o vemos como Salvador, nós vamos confiar. Se o vemos como um exemplo, nós vamos seguir, nós vamos imitar. Mas se nós vemos apenas como um filósofo, como se vemos Jesus apenas como um homem bom, se vemos Jesus apenas como apenas como uma figura que mudou a maneira de pensar do mundo, que diferença isso vai fazer em nós? Isso nós temos aí referências de grandes homens no mundo que foram grandes figuras, tiveram um impacto relevante a nível mundial, mas não tem poder de mudança da vida. Somente quando nós olhamos para Cristo e vemos Ele como Salvador da nossa existência por meio da Sua palavra, é que esse impacto, essa mudança de fato acontece. Queridos, muitas crises nos relacionamentos surgem exatamente quando esse casal perdem a centralidade de Cristo. Tem uma mensagem, não sei em qual você vai estar no meu YouTube ou da igreja, mas eu prego sobre o que não pode faltar em um casamento cristão. E eu começo dizendo que não pode faltar a presença de Jesus. Lá no Caná da Galileia acabou o vinho é alegria, simbolizava alegria. Se Jesus não estivesse ali, tinha acabado a festa. Mas só porque Jesus estava ali, não faltou vinho, não faltou alegria, não faltou ali celebração. E muitas casas estão caindo em ruína porque está faltando o principal, Jesus. O marido não busca Deus, a esposa não busca Deus. Às vezes são pessoas que são crentes, e eu disse hoje na mensagem, o Senhor não nos chamou para ser crente, o Senhor nos chamou para ser filhos, mas são crentes, mas não pegam uma Bíblia para lerem junto, não oram junto, enfim, são apenas meros religiosos, vazios de uma experiência pessoal. O que eles têm de Deus é só através de outras pessoas, mas eles não têm, não acessam esse lugar de intimidade. Por quê? Porque não priorizam, não querem, não ainda tiveram esse entendimento, e por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Você pode fazer isso, entendeu? Você precisa voltar Jesus a ser o centro da sua casa, precisa voltar a vê-lo não apenas como uma figura distante, mas com Emanuel, Deus conosco, um Deus presente, Deus bem perto. Entende isso, querido? Quem é Jesus para você hoje? Sabe? Quando nós olhamos para essa questão do autoconceito, que a gente também tem falado muito aqui, nós precisamos compreender que o conceito que nós temos sobre nós, a nossa autoimagem, ela começa a se formar a partir da validação que nós recebemos ao longo da vida, sabe? Eu vi aqui muitas respostas de feedback das pessoas quando faziam as nossas ferramentas no decorrer desse processo, dizendo, gente, eu não sabia que as pessoas me viam assim. Eu vi um depoimento muito emocionante até de uma das irmãs aqui, dizendo, olha, eu não me via assim, e realmente eu nunca tinha ouvido alguém falar isso para mim. Olha que coisa maravilhosa, essa validação externa, por isso que o feedback é importante, né? E na fé, meu irmão, o conceito que temos de Jesus muda totalmente o conceito que temos sobre nós. O diabo, ele quer colocar em você um conceito de que você é um derrotado, de que você é pecador, e de fato mas em Cristo nós arrependemos dos pecados e fomos perdoados, mas ele quer que você continue acreditando que é um pecador, continua acreditando que você não merece, continua acreditando que você é um perrapado, que você é um excluído do céu. Irmãos, ele até tem razão
estávamos tudo isso quando estávamos sob o domínio dele. Mas hoje a nossa identidade não é sobre o que ele fala, mas sobre aquilo que Cristo fala sobre nós. Nós somos uma geração eleita, sacerdote santo, povo escolhido. Nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12, diz que todos quando receberam, deu-lhe o poder ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sim, quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, éramos escravos do pecado, mas Cristo nos trouxe um novo conceito. Eu sou filho de Deus. É aquela música do Fernandinho, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Por isso, não deixe o medo de governar, não deixe que essa insegurança, esse medo de fazer coisas novas em Deus, de fazer coisas básicas do dia a dia, que você precisa fazer por causa do medo, um receio. Não, querido, jogue isso para fora, porque em Cristo você é uma nova criatura. Ver Cristo de maneira distorcida vai levar você a se ver de forma distorcida. Ter uma identidade distorcida, assim como nós vimos o exemplo de Pedro. Pedro chamava Simão, aí o Senhor transformou o nome de Simão para Pedro, de um caniço, né, desequilibrado. Esse nome até tem muito a ver com a sua personalidade, né? Porque realmente ele tem ali um certo desequilíbrio, de uma falta de autorregulação no seu comportamento humano, mas Cristo declarou, não, você não é mais um caniço, você é uma rocha, Pedro. A partir de agora, tu és uma rocha. Olha, Pedro identificou que Cristo era o Filho de Deus vivo e Cristo falou, você é uma rocha. Amado, para de ficar se vendo como os homens querem que você se enxergue. Pare de continuar se vendo como os dominadores querem que você se enxergue. Tem pessoas que convivem conosco, muitas vezes, só trazendo palavras para te colocar para baixo, para você se ver o pior, para poder dominar sobre você. Mas não é essa pessoa que Deus fez. Deus te fez a imagem e a semelhança dele, corrompida pelo pecado, sim, mas restaurada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus nos salvou para restaurar a imagem de Deus em nós. Então, pare de ficar olhando apenas por esse vidro embaçado com pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Entenda isso. Então, a sua imagem, você vai começar a olhar para você através de Jesus. Eu já vi algumas imagens na internet de um gatinho e de um leão, né? O diabo quer que você se enxergue apenas como um gatinho frágil, mas você é filho do leão, né? O nosso Deus. Amém, querido? Então mude esse autoconceito baseando naquilo que Deus fala sobre nós. Esse autoconceito que é formado por feedbacks ajuda muito no nosso dia a dia, ouvir e entender como as pessoas nos veem, para poder a gente também entender até como eu me vejo, né? E fazer esse equilíbrio. Isso é importante. Os feedbacks são cruciais no autoconhecimento. Mas entenda que não existe feedback maior, mais poderoso, mais grandioso do que o feedback vindo da parte de Deus. Olha o que Deus falou sobre Jó. Olha sobre o que Deus falou sobre Noé. Gente, olha o que Deus falou sobre Jesus. Esse é o meu filho amado a quem eu tenho muito prazer. Olha o que Deus falou para Paulo, dizendo para Paulo que ele seria um missionário que levaria o nome do Senhor para todas as nações. Olha o que Deus falou sobre Pedro. Tu és uma rocha e eu vou usar você para edificar a minha igreja. Amados, o diabo quer que você se olhe de maneira derrotada, mas o Senhor te trouxe para essa jornada para que você possa moldar a forma como você vê. Você só vai conseguir mudar a forma como você vê, mudando a forma como você vê Jesus. Percebe isso? A pessoa, querido, como diz o autor Carl Rogers, né? Ele diz que a pessoa é um processo e não um produto. Você não pode ser um produto do meio, sabe? Você precisa ser um processo de crescimento contínuo, porque Jesus nos chamou para viver em santificação, e santificar é um processo contínuo de amadurecimento espiritual. Então, de forma como Carl Rogers fala aí, que nós somos um processo e não um produto, a revelação de quem Cristo é em nós também é um processo, mas precisa de experiências autênticas com Jesus. Esse processo vem com autenticidade. Então, todo dia de oração, de jejum, você tem que ter uma vida com Deus. Quando reconhecemos verdadeiramente quem é Jesus, isso ilumina quem somos. Foi assim com Pedro. A revelação que Deus trouxe ao coração dele
trouxe também a revelação de quem era o próprio Pedro. Nos relacionamentos familiares, conjugais, quanto mais clareza você tiver sobre quem é Jesus na sua vida, mais assertivo vocês serão. Uma visão distorcida de Cristo gera identidade frágil, reações imaturas. Mas quando vemos e entendemos e sabemos quem é Jesus em nós, vamos entender como somos nele e assim passaremos a viver o propósito dele, com segurança, com humildade, com coragem. Para de temer as coisas desse mundo, para de temer fazer coisas básicas da sua vida, porque você está olhando para quem o diabo quer que você acredita que é, mas olhe para quem Deus te chamou para ser. C.S. Lewis diz, no livro O Cristianismo Puro e Simples, ele escreve: um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre. Ele seria um lunático, ou seria o próprio diabo. Você precisa fazer sua escolha, querido. Ou este homem era e é o Filho de Deus, um louco ou algo pior. Jesus é o Filho de Deus. Ele fez tudo o que nós sabemos que ele fez e principalmente salvou a sua vida. Por isso, a ação prática de hoje vai ser algo muito bacana, mas bem muito tranquilo e simples, mas que você precisa fazer agora ao final de ouvir esse áudio. Primeira coisa, silencie as vozes externas para você ouvir a voz de Jesus. Isto é, medite. Medite. E não é uma meditação conforme as filosofias vãs do mundo ensinam, mas é fazer uma introspecção baseada na palavra, é ler, é refletir. Meditar significa esvaziar a mente. Então não deixe que nenhum conceito externo agora bloqueie a sua vida. E agora, ao meditar em quem é Jesus, na palavra dele, pergunte-se: quem Cristo é para mim? Escreva essa declaração: o Senhor Jesus é. Escreve aí. Depois você vai perguntar de novo: como isso que eu escrevi molda a minha maneira de falar, decidir, me relacionar? Depois que você fizer isso, você vai orar, pedindo a revelação do Espírito, pedindo que ele declare no seu coração quem é Cristo, sabe? Declare com fé quem é Cristo para você. O que isso significa na prática? Compartilhe com a gente aqui nos comentários. Cristo para mim é. Compartilhe, irmão. Vai lá, faz isso aí. Eu tenho pedido, irmão, para conversar aí, não conversa. Escreve aí: Cristo é para mim isso. Escreve aí o que o Senhor colocou no seu coração. Nos abençoe com essa palavra. Compartilhe com sua família, compartilhe com seus colegas, que Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor, Pai amado, não é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa. E nós confiamos na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre esse dia e que essa declaração de quem o Senhor é em nós e através de nós, ó Pai, possa ecoar por todos os nossos conhecidos e que eles possam também saber que o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã. Curta, comente, compartilhe, manda no grupo da família, manda no grupo da sua igreja, manda no grupo dos seus amigos, do trabalho, para que eles possam também entender quem é Cristo para eles. Deus abençoe. Tchau. Paz.